comecei no JV no módulo 0 do começo e desde o módulo 0 já vi uma diferença muito bacana no meu modo de tocar e no meu modo de estudar. Isso é o mais importante. Eu acho que nunca aproveitei tão bem o meu tempo como a Barba Branca mostra, né? Já tem alguns anos aí de caminhada, então
família, trabalho, obrigações, tem que conciliar tudo, e quando a gente tem um estudo planejado, qualquer 30 minutos é ouro, né? Hoje eu consigo estudar quase todos os dias, ao menos 30 minutos, alguns dias um pouco mais, mas esse tempo que eu tenho para estudar é de qualidade, né? Não é aquele tempo que você pega a guitarra, fica passando tela e não sabe por onde começa, e na hora que você vê, você já gastou 20 minutos só para descobrir o que você vai tentar fazer, e às vezes nem é aquilo que vai dar certo, né? Aqui tem a orientação, quando você pegou a guitarra 30 minutos, meu cara, 30 minutos de estudo de qualidade, não tem enrolação. Eu vim, né, da internet, como a maioria, né? Eu tenho vários cursos de guitarras com vários professores. Eu já fiz vários cursos presenciais com professores de verdade na minha cidade, mais de um, aula particular. E eu posso falar para vocês que a minha experiência com o JV Academy está sendo a melhor experiência, porque a gente tem acompanhamento diário, a gente tem planejamento. Os cursos, né, primeiro nem se fala, né? A gente compra o curso, tem trocentos milhões de conteúdos, mas por onde começar, para onde ir, quando ir é muito importante, quando ir, e aí nesse labirinto você se perde e de repente você tá com a cara na parede ali, olhando para a parede e indo para lugar nenhum. Então isso aqui não tá acontecendo, tudo muito planejado, a Ju acompanhando e falando para onde ir, o que fazer, tudo muito organizado dentro da plataforma e no grupo. Outra coisa que é muito legal, quando eu fazia aula online, né, com o professor ou aula presencial, eu tinha 1 hora de aula por semana. E aí eu ia lá, ele passava um conteúdo, que não era de 1 hora, porque ninguém consegue absorver um conteúdo de 1 hora, então ele passava um conteúdo ali de 10 minutos. Ficava treinando os outros 50 ali, tirava uma dúvida naquele tempo que estava ali, e depois, só na semana seguinte, se você vai para casa treinando errado, com dúvida, às vezes você não tem essa oportunidade de tirar a dúvida. Aqui não, a aula é direta, você assiste uma microaula ali, 5, 10 minutos, né, que é o tempo de um exercício ali, fez, sentiu dúvida, mandou lá no grupo, a Ju te responde. Treinou 1 hora, 2 horas, 2 dias, já tá com outra dúvida, mandou no grupo, mandou um vídeo, a Ju assiste seu vídeo, analisa seu vídeo, te corrige, te ajuda a melhorar e você toca o barco. Então, não tem aquela estagnação de esperar a semana inteira, assim, nossa, será que tô treinando certo? Será que tá saindo? Não, o feedback tá ali e isso faz toda a diferença. Te motiva a estudar, porque você domina aquele conteúdo, se o conteúdo foi fácil, você gastou um dia, no dia seguinte você pode ir pro próximo, você vai ter feedback daquele próximo. Não precisa esperar. E você sabe para onde ir, né? Você tem um feedback, ó, tá bom, vai pro próximo. Não, tá ruim. Segura aí mais um pouquinho, treina isso, melhora a palhetada, melhora o dedo. Então isso faz toda a diferença. E eu só tenho a agradecer, assim, tá sendo muito legal a experiência aí com o JV Academy. Mais uma vez, muito obrigado. E um abraço para você, Ju, e para os novos entrantes da comunidade. Isso aqui não é um curso que você adquire, é uma comunidade que você começa a fazer parte. E isso faz toda a diferença. Você vai evoluir bastante, que nem eu estou evoluindo. Muito obrigado. Um abraço. Meu nome é André, eu sou médico ortopedista e eu toco guitarra há mais ou menos 7 anos. Antes de conhecer a Ju, eu tentei cursos na internet várias vezes, fiz aula presencial com vários professores. O que me frustrava bastante era a minha falta de tempo, então eu tinha pouco tempo para estudar, pouco tempo para poder me dedicar aos meus estudos, e é sempre muito conteúdo, então eu ficava muito perdido por falta de metodologia, de um método que me direcione para o caminho certo para estudar. Aí, logo que eu comecei nesses 40 dias aí com a Ju, uma das coisas que me chamou a atenção foi a metodologia muito prática, muito direta dela, assim, muito fácil de entender. Ela descomplica os assuntos, tem um método de estudo, né, de organizar os teus estudos, um acompanhamento diário que ela faz para tirar dúvida, né? O conteúdo fica de fácil acesso, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem organizado, né? E quando eu comprei, uma coisa que foi curiosa, ela falava, né, que eu estou à disposição para tirar dúvida a hora que quiser. E eu achei que isso fosse só conversa furada, né? Então, logo na primeira vez que eu precisei, eu mandei uma mensagem num grupo que ela tem para tirar dúvida, e em menos de 15 minutos a Ju gravou um áudio e um vídeo tirando as dúvidas que me facilitou bastante os exercícios que ela tinha passado. É muito interessante, ela tem uma comunidade de alunos, ela lança desafios, a gente vai se desafiando, né, com os exercícios que ela passa. O material de estudo dela, as apostilas
mas é um capricho absurdo. Então, eu recomendo muito quem ainda não faz parte da JV Academy que entre nesse grupo, porque a Juliana tem uma maneira muito fácil de explicar e a gente percebe que ela realmente gosta do que ela faz, ela gosta de ensinar. Eu estou super satisfeito e tenho certeza que vou aprender a tocar guitarra sim. Você toca guitarra ou violão, mas no fundo sente que está travado. Talvez você já tenha feito algumas aulas ou sempre foi autodidata, mas ainda depende de cifra. Trava quando precisa improvisar, não sente confiante para tocar em público e quando toca, não tem clareza do que está fazendo. E quanto mais o tempo passa, mais aquela pergunta aparece: será que eu sou bom o suficiente? Se você se sente assim, ainda dá tempo de mudar o jogo. O seu problema nunca foi falta de esforço. O problema é estudar sozinho, sem direção, sem um passo a passo que te esclareça o que estudar, como estudar e por quanto tempo para você ter resultados. Quando você tem direção, quando alguém acompanha suas dúvidas de perto, você para de se sentir perdido. Você finalmente sabe o que praticar, entende o que está tocando e consegue perceber seus resultados na prática. E o mais importante, você para de se sentir sozinho nessa jornada.
O evento Guitarrista Livre não é sobre decorar shapes. É sobre você finalmente entender o mapa do instrumento e começar a tocar com clareza. Durante esses 3 dias, você vai se surpreender com os seus resultados. O que transforma de verdade é não caminhar sozinho. É ter direcionamento e acompanhamento de perto. A sua transformação só está começando. Seja bem-vindo ao dia 1. Fala, guitarristas! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do evento Guitarrista Livre. Olha, eu vou falar pra você, hein? Tô com um sentimento tão bom aqui, porque essa vai ser a melhor aula de Caged que eu já fiz na minha vida. E sabe por quê? Porque hoje eu tô sentindo que tem tantos guitarristas comprometidos pra ter resultados, guitarristas que estão com sede de evoluir. Mais de 1.500 guitarristas ao vivo comprometidos com a evolução. Eu tô certa disso? Ou eu tô falando alguma coisa errada? Me conta aqui no chat. Olha, se você está aqui, é porque você está preparado para mudar a forma como você toca guitarra ou a forma como você toca violão. E você tá no lugar certo. Ó, vamos passar meu som? Tá chegando o som da guitarra legal aí? Tá dando pra ouvir minha voz? Aê, aí sim, hein? Ó, eu quero que você se imagine você aqui, ó. Você pegando a guitarra e saindo tocando com liberdade. Como você ia sentir? Ju, se eu tocasse um John Mayer assim, eu ia me sentir muito orgulhoso de mim. Ou de repente, Ju, eu sou mais do rock clássico. Eu acho que eu queria tocar um rock clássico assim com liberdade. Pô, se eu tocasse isso aqui, eu ia me sentir bom. Acho que eu ia trabalhar até mais feliz, com minha autoestima assim, caramba, eu sou bom nisso. Ou de repente pegar aquela música que marcou sua adolescência. Como você se sentiria? Pô, Ju, eu ia me sentir, ó, muito orgulhoso, muito realizado. Pô, Ju, na verdade eu gosto mais de uma coisa mais romântica. Eu queria tocar algo meio mais simples não, né? Mais emotivo pra tocar pra minha esposa. Inclusive, aonde você gostaria de tocar? É em casa? É pra sua esposa? É pra fazer um som com os amigos? Pô, Ju, eu sou da igreja, hein? Eu sou da igreja, eu queria tocar um worshipão, né? Eu queria sair do banco da igreja e ser um músico oficial ali, ó. Pô, se eu tocasse isso aqui, Ju, eu ia me sentir muito feliz. Me conta aqui, ó. Com timbrão assim? Pô, que legal. Você merece se sentir assim. Se você for percebendo, né, que eu tô tocando aqui, eu tô tocando sem cifra, eu nem tô com nada aqui aberto, eu simplesmente saí tocando o que passava ali na minha cabeça, né? Eu enxergo aqui hoje o braço da guitarra como um mapa. E aí eu tenho essa liberdade pra tocar sem as cifras, pra tocar diferentes estilos musicais e com um timbre maneiro, tudo isso se conecta. E isso me faz sentir tão realizado, igual vocês falaram assim, orgulhoso. Isso me faz sentir tão bem, porque eu amo fazer isso, eu amo tocar. E olha, você merece se sentir assim também, vocês merecem sentir bom tocando guitarra. E eu sei que muitos de vocês aqui estão começando agora, a maioria de vocês já toca há um tempo, independente da fase que você tá no lugar certo para se divertir e aprender como tocar com liberdade. Aqui hoje você não precisa caçar conteúdos, você não precisa procurar um monte de vídeos soltos no YouTube, ficar com um monte de abas abertas, vendo o professor falar e você só com a guitarra assim, né? Não, hoje você tem a clareza do que você vai praticar, você vai ter exercícios, você vai ter uma metodologia que é comprovada que funciona. Vou te passar exatamente uma organização de quanto tempo você vai praticar cada um, para você ter resultados reais, beleza? Sempre que eu estiver olhando para cá, ó, é que eu tô lendo os comentários de vocês que eu vi que tá bombando, mas quase 1.700 pessoas aqui ao vivo, mais de 1.700 pessoas comprometidas com a evolução.
E olha, abrindo um pouco mais sobre a minha vida pessoal, antes de entrar nessa aula eu tava lembrando muito dos meus aniversários. E um aniversário me marcou bastante, que foi o aniversário de 16 anos. Eu já tocava violão ali, guitarra há uns 2 anos, mas eu ainda me sentia completamente iniciante. Nesse aniversário, meu amigo Léo, ele viu que meu violão tava lá na sala e falou: Ju, pô, seu violão tá ali, você toca. Faz um som aí pra gente. Eu, não, Léo, pô, não, uma vergonha. Ele, não, faz um som. Porque a gente que toca, a gente sente um pouco dessa vergonha quando alguém que a gente gosta, né, pede pra gente fazer um som. E ali eu fiquei, putz, Léo, não, não, não. E aí, em algum momento, o violão tava no meu colo. Eu falei, putz, vou ter que tocar. Aí que eu pensei, ó, eu sei tocar 5 músicas. Dessas 5, 2 tem pestana. E eu não, mano, minha mão é pequena, não encaixava ali na pestana por nada. Eu falava, então eu sei tocar 3. Dessas 3, uma era de uma banda que só eu gostava. Então eu tinha 2. Eu falei, quer saber? Eu vou tocar com a galera aqui, vou fazer um som e vamos ver o que sai. E foi um dos momentos tão felizes, porque a gente que toca, tô falando a gente porque eu sei que você toca, você sabe desse sentimento. A gente tem um jeito de contagiar quem tá à nossa volta. A gente traz felicidade, a gente alegra o ambiente, seja o aniversário, seja em casa, seja na igreja, a gente passa essa alegria com a música. E tanto isso é tão real que quem não toca fica falando isso, né? Fala, nossa, meu, eu queria tocar pra fazer um som, não sei o quê. E a gente tem esse poder. E eu tocava há 2 anos, mas, cara, nesse aniversário eu me arrisquei ali, toquei 2 músicas que eu sabia tocar. Eu tenho um trechinho. Tocando com violão desafinado, cada o trecho num tom, mas me marcou muito, muito, muito mesmo. Só que olha o que aconteceu aqui, ó. Nesse videozinho, ó. Ó. Esse som com a minha Tech Pix da época. Ó. Aí, ó. Eu toquei o solo em um acorde em outro. Mas eu tava me divertindo com os meus amigos. Só que o que aconteceu? A galera começou a pedir mais música. E eu não sabia tocar nada além daquelas 2. Então eu fiquei batucando. Fiquei assim, ó. Fazendo isso aqui, ó. Quem já passou por isso aqui, ó? Fiquei batucando. O violão ficou parecendo um carrom. Do que outra coisa, né? Mas olha, que bom que você tá aqui, porque o que eu vou te passar hoje é justamente pra você não ser essa Juliana do passado, insegura, que não sabia fazer pestana, que não sabia tocar sem um Cifra Club aberto. Eu vou te mostrar exatamente como que você pode se organizar com essa metodologia pra você tocar sem depender de cifra, pra você tocar com liberdade, sem precisar ficar colocando o mouse ali no Cifra Club pra montar os acordes, beleza? Ó, inclusive a gente tem tantas coisas incríveis que eu não queria que você deixasse nada de lado. Então eu fiz um cronograma aqui pra você. Hoje vai ter o nosso Caged, a nossa aula de Caged, que é um mapa do braço, onde você vai aprender como dominar, né, os acordes aqui em todas as regiões. E a gente vai trazer muito a prática. Eu vou te ensinar como que você usa o Caged pra tocar um rock, pra tocar um groove, pra brincar, né, de explorar a sua criatividade, porque é isso que importa, né? É aprender as coisas pra gente aplicar isso em música, pra você tocar melhor. Amanhã a gente tem uma aula incrível, que é a aula do campo harmônico. A gente vai conectar tudo isso que a gente aprendeu com o Caged hoje para adivinhar o próximo acorde da música, para gente tirar a música de ouvido, para ampliar o nosso repertório. Amanhã a aula é imperdível também às 9h30. E na nossa quarta-feira a gente tem um plano de estudos estruturado, que eu vou organizar exatamente o que você vai praticar, por quanto tempo, para você evoluir 5 anos em 6 meses. E sabadão eu coloquei uma aula extra, já coloca aí no seu calendário que 10 horas da manhã tem um aulão bônus pra gente fazer um som juntos. Vamos botar tudo isso em prática que a gente vai aprender nessas aulas e conectar com música. Então, sabadão, 10 horas, tem a nossa aula bônus. E uma das coisas muito legais é que nesse evento você tem um certificado. Você vai conseguir emitir um certificado com a minha assinatura, comprovando que você participou, que você esteve na aula. E para isso, você precisa assistir as 3 aulas completas, responder a prova da aula 1, da aula 2 e a pesquisa pós-evento, tá bom? A prova, né, o nosso quiz, eu vou deixar no finalzinho aqui para vocês. E todos os materiais e a gravação você pode assistir se você estiver dentro do nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever no link que a produção deixou aqui na bio, tá nos comentários, ou apontando o celular para esse QR Code. Mas atenção, faz muita diferença você estar aqui ao vivo, você se comprometendo com você tirando esse tempo. Às vezes na gravação, cara, você fala que vai assistir, não vai, você não
não pega, cara. Agora ao vivo, você tá aqui comigo, você tá aqui, ó, eu tô na mesma energia que você, passando esse conhecimento no mesmo momento. Então, se comprometa a estar ao vivo que você tem acesso ao material 100% completo, nada recortado e tem toda a experiência para você aprender junto comigo, beleza? Algo muito importante, já que a gente falou de WhatsApp, é para você tirar print dessa tela, que são os nossos números oficiais. Por quê? Gente, a gente sabe que vive num país hoje que as coisas são um pouco complicadas. Então, para você evitar de, cair em qualquer golpe ou coisa do tipo, confia nos meus números oficiais. Esse é do meu time, tira uma foto. Qualquer mensagem que chegar para você, comprove se são esses números, são os administradores do nosso grupo. Eu não vou te ligar, eu não vou oferecer uma rifa, não vou pedir para você baixar um aplicativo ou fazer qualquer transferência. Aqui o meu papo com você é muito direto. São aulas gratuitas para você conhecer minha metodologia, para depois a gente continuar juntos, mas sempre concentra nesses números oficiais. Se a gente, na hora que for mandar um e-book, tudo certinho para você no privado, confirma que são esses números, beleza? Ju, caramba, é tudo gratuito mesmo essas aulas? Por que você está entregando todo esse material? É o que mais acontece, né? Quem não tá chegando agora, né? Quem não me seguia antes, faz muito essa pergunta. E abrindo o jogo com vocês e falando um pouco mais da minha vida pessoal, por muito tempo, eu acreditei que o problema era eu. Como eu falei, eu olhava a minha mão, ela não respondia. A pestana, fiquei por muito tempo tocando pestana assim, ó. Tudo xoxo, sabe? Nada soava direito. Meus bends eram desafinados, eu não entendia como usar a escala para improvisar, e eu me comparava muito com outras pessoas tocando, não sei se vocês são assim. Pô, o cara tinha a mesma guitarra que eu lá na escola e ele já tocava os bends cheios de pegada, né? Usando o double stop, usando o vibrato, e eu, tipo, fazendo aqueles bend... Poxa, isso me frustrou muito, ainda mais porque eu tentei aprimorar meu conhecimento, então eu me matriculei em conservatórios diferentes, eu gastei uma grana, só que lá nos conservatórios eu aprendi ainda mais a teoria, era uma metodologia muito engessada, com que eu fazia bolinha no caderno, mas não sabia como aplicar esse conhecimento para tocar melhor. E esse foi um dos momentos que me chocou, assim, com algo que eu amava, que era a música. Eu não conseguia dar play nas minhas músicas favoritas e sair solando sem a cifra ou criando um solo. E por esse motivo, por sentir tanta frustração, eu deixei a guitarra de lado por um tempo. Eu deixei a guitarra ali num lugar que eu quase desisti da música, de algo que eu amava, de algo que eu escolhi fazer. E esse foi um dos sentimentos horríveis que eu tive, e eu não desejo isso pra ninguém. Pra ninguém, não quero que você deixe sua guitarra empoeirada na bag, ou virando um item de decoração, ou que você tenha um arrependimento toda vez que você vê alguém tocando e você fala, cara, eu queria tocar assim também, por hobby mesmo, né? Hoje eu tenho 31 anos, eu toco guitarra há 17, ou seja, eu tenho mais tempo tocando guitarra do que fazendo qualquer outra coisa. E quando eu olho hoje para trás, eu sei exatamente o que eu poderia ter feito de diferente. O que eu gastei energia, grana em coisas que não me trouxe resultado, quais eram os caminhos que eu poderia percorrer para evoluir de um jeito muito mais rápido. Então, hoje eu tenho essa clareza e eu quero passar isso para você, para que você nunca questione como você está tocando, nunca questione a sua paixão pelo instrumento, ou ache que você não tem o dom, ou que você não nasceu para isso, porque eu também já tive esse sentimento e eu não quero passar isso para você. Inclusive, ó, para quem acha que eu sempre toquei bem, esse era o meu vídeo, eu já tocava mais de, sei lá, há alguns anos. Meu timbre horrível, dói até hoje eu ouvir isso aqui, ó. Aí eu comprei uma guitarra nova, falei, mano, agora eu vou tocar bem. Putz. Meu Deus. Ó. Os bens tudo desafinado. Cara, hoje eu olho isso e eu falo, mano, eu sei como corrigir isso. Eu sei o que fazer, o que eu poderia praticar nessa época pra estar tocando melhor. E não dessa forma, assim, ó. Eu não estudava improviso criativo, eu não estudava harmonia, eu só queria ficar tocando as mesmas músicas de sempre, por isso que eu não saía do lugar. Então, o que eu tô trazendo pra você hoje é que eu já passei por esses erros. Eu sei exatamente o que eu poderia ter feito de diferente. Tanto que o que eu levei 5 anos para entender, hoje meus alunos da JV Academy aprendem em 6 meses. Eu estou há mais de 6 anos ensinando mais de 7 mil guitarristas de diferentes idades. A maioria deles são de 40, de 50, de 60, tem aluno até de 70 anos, que hoje tem esse hobby como uma grande realização. É o momento que eles chegam do trabalho, né, ligam a guitarra e se conectam, desestressam, relaxam, se sente bem fazendo algo que eles escolheram fazer. E hoje, como eu falei, eu tô aqui para te mostrar esse caminho, porque você também merece se sentir assim. E eu te garanto que depois desses 3 dias de aula, você vai ter a clareza que nunca o problema foi você. Era a falta de dom,
Não era falta de dom, era falta de metodologia e direção. E ter esse conhecimento, gente, é tão essencial quanto toda a parte técnica que a gente vai assistir daqui pra frente. E o nosso último recado que eu preciso abrir muito jogo com vocês e isso é muito importante, tá? Prestem atenção no que eu tô falando aqui. Antes da gente entrar nesse conteúdo, eu preciso pedir algo pra você, que é um compromisso. Por que eu tô pedindo isso? Você se inscreveu nesse evento por algum motivo. Qual foi esse motivo? Me conta aqui. Por que você se inscreveu aqui nesse evento para participar dessas aulas? Esse motivo que você está me mandando aqui, ele importa. Seja porque você está cansado de tocar sempre com a cifra na sua frente e está se sentindo travado depois de anos. Seja porque você já toca há muito tempo e ainda se sente iniciante. Ou seja porque você olha para o braço e tudo parece um labirinto. Não sei, qual foi esse motivo? Me conta. Inclusive, ó, o Marcelo mandou aqui, ó, o motivo de eu estar aqui é porque eu cansei de culpar o instrumento, o amplificador, os pedais. Eu tenho 56 anos, eu amo tocar, mas eu não saio do lugar e isso desanima demais. Já pensei em vender tudo, desistir, mas alguma coisa me diz que dessa vez vai dar certo. Marcelo, que bom que você mandou essa mensagem, porque eu sei que muitos guitarristas aqui se identificam com você e você tá no lugar certo pra gente mudar isso de uma vez por todas. Muita gente que tá aqui já tentou várias vezes e segue naquele fluxo, né, naquele ciclo. Começa animado, volta, para de novo. E aos poucos vai acumulando uma sensação muito ruim, que é a sensação da frustração. Você me contou isso, né? A sensação da frustração não vem da falta de esforço, de paixão pela guitarra. Vem dessa falta de clareza, do caminho do que praticar. E no meio dessa rotina doida da vida adulta que a gente tem, é trabalho, é responsabilidade, são problemas, é o chefe enchendo o saco, são preocupações. A guitarra sempre fica para depois. Sempre fica para depois. E, cara, é algo que você ama. Você está deixando isso de lado. E existe um grande problema nisso, que quando você deixa algo de lado, algo que você ama, isso pesa. E isso pesa porque você está deixando de dar atenção para algo que você escolheu fazer. Algo que você ama. Cara, isso é tipo uma traição com você mesmo. Então, eu tô jogando direto para você isso daqui que eu tô falando, porque é muito sério. Em algum momento da sua vida, você decidiu que você queria fazer um som. Você queria tocar. E esse desejo não apareceu à toa. Então faça um favor para você mesmo. Antes da parte técnica, fica comigo aqui. Fica comigo aqui no final dessas 3 aulas. Se você quer tocar de ouvido, se você quer sentar com seus amigos e fazer um som, se você quer tocar com liberdade, se você quer entender o que você está tocando, fica comigo que eu consigo te ajudar. Tem vários problemas que eu não consigo resolver. Tem vários BOs nesse mundo que, olha, eu não consigo fazer nada. Mas te ajudar a sair desse lugar de travado e vir para esse lugar aqui de tocar bem, de se sentir feliz, realizado, cara, isso eu consigo fazer. Não só porque eu já passei por todos esses momentos que você tá hoje, mas porque eu já apliquei a minha metodologia com mais de 7.000 alunos. Então eu consigo te ajudar. Se você quer isso, fica aqui comigo, porque essa aula de hoje pode mudar alguma coisa ou também pode mudar nada. Se você sair no meio, vai ser mais um momento de frustração que você vai colecionar. Mais uma vez que você começou e não ficou. Mais uma vez. Só que agora, se você ficar, tem uma grande chance de isso mudar. De você mudar completamente a forma como você enxerga esse braço da guitarra. E essa clareza muda de uma vez por toda a forma como você enxerga o instrumento. Então, se você está comprometido, pega a sua guitarra, o seu violão, comenta a hashtag comprometido, que a nossa aula 1 vai começar oficialmente agora. Toda vez que você tiver um insight, toda vez que você tiver uma grande transformação, algo que faz assim, ó, explode sua cabeça, eu quero que você comenta esse emoji de foguete aqui no chat para eu perceber quando tá entregando algo de valor para vocês. Fechado? Bom, vamos lá. Não esqueça de deixar o seu like aqui e também se inscrever no canal, beleza? Para apoiar todo esse conteúdo gratuito. Vamos lá, mapeando as notas do braço da guitarra. Uma das maiores dificuldades para quem está começando e quem já toca há um tempo é visualizar essas notas espalhadas pelo braço da guitarra ou pelo braço do violão. E ter esse conhecimento, ele é fundamental porque ele te dá liberdade para montar os acordes em qualquer região do braço, para você improvisar com mais confiança, para você compreender a harmonia de modo geral. E isso, gente, é a base para tudo, né?
No piano, eu sei que parece até um pouco mais simples, porque a nota dó é sempre a primeira nota de uma oitava, né? A tecla branca aqui, ó, ela tem sempre o mesmo desenho. Só que na guitarra e no violão isso muda completamente, porque nós temos a mesma nota se repetindo em diversos lugares aqui, diversas regiões do braço da guitarra. Por exemplo, a nota dó mesmo, se a gente for só espalhar a nota dó até a casa 13 aqui, olha o tanto de dó que a gente tem, né? A gente tem esse dó, opa, a gente tem aqui. Meu Deus, Ju, o que eu faço com toda essa quantidade de dó? Pra que eu vou usar tudo isso? Isso é uma das partes mais diferentes da guitarra, porque a gente consegue, né, tocar um acorde, tocar um solo em diferentes regiões. Então, aqui desenhando pra vocês, igual eu deixei disponível pra vocês no e-book, a gente tem essa nota dó, que segue um padrão que se repete aqui no braço da guitarra e no braço do violão, beleza? Eu quero que você toque essa nota junto comigo. Eu vou colocar uma backing track, um bluesinho aqui, maneiro, pra nós. E a gente vai tocar essas notas, beleza? Vamos lá. Ó, opa! Achei. Me perdi, mas me achei. 1, 2, ó, si, casa 1. Boa. Agora casa 3 na lá. É aula prática, vem tocar comigo. 1, 2, sol, casa 5. Mizinha, casa 8. Mizona, casa 8. Ah, vou ter que ligar um drivezinho aqui. Corda ré, casa 10. Si, casa 13. Já dá pra treinar o vibrato, hein? Lá, casa 15. Boa, agora pra quem já toca um pouquinho mais, né? Vamos fazer um pouquinho mais rápido, ó. Mudou. 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 Dá pra fazer de trás pra frente? Dá, ó. 15. Vamos pra 13. Vamos pra 10. Vamos pra 8. Vamos pro 8 de novo na mizinha. Vamos pro 5 na sol. 3 na lá. E si na 1. Bom, essa é uma forma só de a gente praticar algo mais divertido do que simplesmente ficar tocando, né, sozinho. Eu gosto sempre de trazer exercícios de forma musical e prazerosa para você praticar. Isso aqui, essas notas características, né, essa característica de ter as notas espalhadas no braço da guitarra e do violão é uma das maiores vantagens para a gente tocar um solo, um trecho em diferentes regiões, né? Tô tocando exatamente a mesma coisa, né, em diferentes alturas. Isso é algo muito enriquecedor pra gente solar, pra gente improvisar. E pra gente entender um pouco melhor sobre isso, tem uma forma de a gente identificar isso combinando aberturas, porque vai facilitar muito a nossa memorização. Cada abertura vai funcionar como se fosse um mapa aqui do braço da guitarra e do violão, mostrando onde estão essas notas dentro de uma região específica. Então, assim, fica mais fácil de você decorar em blocos organizados do que todas as notas uma vez, né? E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui agora, ó. Eu quero que vocês memorizem aqui, ó, que vocês toquem junto comigo a primeira abertura. Observe que a gente vai tocar 2 notas por vez. Primeira abertura a gente vai tocar aqui, ó, si, corda si e corda lá. Isso aqui lembra o quê? Um acorde de dó, né? Já dando um spoiler aqui, ó. Essa vai ser a nossa primeira abertura. Nossa segunda abertura, a gente vai pegar sempre a última nota e combiná-la com outra. Depois eu tenho um tempo de prática, tá? Eu quero que vocês foquem em entender, compreender tudo isso que eu tô passando pra vocês. Depois eu trago o exercício e tudo certinho. A nossa abertura 3 vai combinar aqui a corda 5, desculpa, a casa 5 da corda sol e a casa 8 da mizinha. A abertura 4, a gente só vai subir aqui, ó, mizinha, na verdade, né, ó, pra mizona. É bom pra treinar aqui, né, a digitação. Abertura, né? Abertura 5 é mizinha e mizona, ó, mesmo desenho. Boa. Na nossa abertura 6, agora se vocês vão observando, ó, tem uma grande semelhança, né? Elas só vão se repetindo aqui, ó. Abertura 6 é a corda mi com a corda ré.
Abertura 7, a corda Ré com a mizinha. Depois a gente finaliza com a abertura 8. Beleza? Isso vai se repetindo depois em todo o braço. E uma ótima forma da gente praticar isso é escolher uma backing track em Dó e tocar essas 8 aberturas, né? Então vou pegar essa aqui, ó. Eita, tá alto. Ó, é só um acorde de Dó aqui, tocando. Dá pra gente brincar. Ó. Eu tocaria assim, né, ó. É assim que vocês vão praticar depois, tá? Duas notas por vez pra memorizar primeiro. Depois vocês podem tocar o quê? Uma por vez. Isso aqui, ó, já é um baita exercício de salto de cordas. Beleza? Então, essa é uma ótima forma da gente praticar essas 8 aberturas. Eu sei que você tá vendo isso agora, né? Você tá entendendo o mapa e depois vai ter o tempo de prática para você aplicar tudo isso que a gente tá passando. E se você fizer isso, cara, de 5 a 10 minutos por dia ali, 3 vezes na semana, em 15 minutos você vai estar igual meus alunos aqui que eles estão praticando, ó. Ó o Gui, tava 7 dias praticando a abertura e já treinando a parte da coordenação, ó. Olha que legal, o Gui é professor, ele tem 37 anos. A mesma coisa com o Bruno, ó, que trabalha com contabilidade. Tava 7 dias praticando as aberturas e foi fixando, né, todo esse conhecimento, treinando a parte da coordenação motora e mapeando as notas no braço, você viu? Então isso você também vai conseguir. Isso eu tô pensando nessa rotina de 5 a 10 minutos praticando esse exercício, né? E olha que legal, ó, lembrando que quando for algo transformador, eu quero aqui o foguetinho, hein, pra saber se tô passando algo legal pra vocês. Bom, então, essas 8 aberturas, olha que legal, elas vão se repetir para todas as demais notas. Caramba, Ju, então pro Mi bemol, pro Fá sustenido, pro Sol bemol, eu uso essas 8 aberturas? Sim, exatamente isso. A diferença é que vai mudar o ponto de partida. A gente partiu de Dó porque a gente quer encontrar a nota Dó. Quando a gente quer encontrar a nota Mi, a gente vai partir de Mi. E essas 8 aberturas vão se repetir numa ordem diferente, mas vão ser sempre elas. Então isso ajuda bastante a gente localizar as notas, né, aqui no braço. Por exemplo, a nota Mi. Se eu fosse tocar a nota Mi, são as mesmas aberturas, ó. Mesma coisa. Só que eu tô partindo, né, de uma nota diferente porque eu tô partindo da nota Mi. Mesma coisa. Olha que legal quando a gente observa aqui, né, a nota no braço. O Mi tá circulado em azul clarinho e o Dó em amarelo, beleza? Bom, e a nota Sol? A mesma coisa. Se eu fosse tocar, ai, onde estão as notas Sol no braço da guitarra? Eu uso esse mesmo conhecimento para mapear essas notas. Opa, tava aqui, né, ó. As mesmas 8 aberturas. Então não é que eu tô decorando uma nota por vez, não. Eu tô usando o mesmo conhecimento para aplicar em todas. E olha que legal, ó. Quando a gente observa aqui a nota Sol, mapeando as notas aqui, né, no braço em verdinho. Quem já tá conseguindo perceber algo diferente quando a gente olha essas notas? Combinando aqui, né, ó, o Dó, o Mi e o Sol, a gente tem esse primeiro mapa. Talvez você já tenha identificado alguma coisa que está acontecendo aqui, ó. Um acorde de Dó maior, ele é formado por 3 notas tocadas ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala nota Dó, é isso, ó. Uma única nota. Quando a gente fala o acorde de Dó, pô, acorde de Dó é isso aqui, ó. A gente tá tocando mais de uma nota. No caso, a gente tá tocando as notas Dó, Mi, Sol juntas, né? E observa essas 3 notas, que foram essas que eu acabei de mencionar para vocês, mapeadas aqui no braço. Você consegue perceber uma semelhança com algum acorde? Fica vendo, ó. Nessa primeira região, quando eu circulo somente essas notas, eu tô tocando um acorde que eu sei que você já aprendeu, que é um acorde de Dó maior. Aqui, ó. É isso que a gente enxerga, né, ó. A composição dessas 3 notas, o acorde de Dó maior, né? Tá sinalizado essas duas porque a gente tá usando corda solta. E quando a gente avança, pô, nessa segunda região aqui do braço, eu tenho algo parecido com isso aqui, né?
exatamente um acorde de Dó. E quando a gente repete esse processo nessa próxima região, cara, se eu tocar todas essas notas aqui, eu tenho um outro acorde de Dó que talvez você pode não ter visto ainda, mas que eu tô te mostrando aqui. É quando a gente mapeia somente essas 3 notas, a gente já percebe que tudo se conecta no braço da guitarra, né? Desde a forma de mapear as notas isoladas até a combinação delas. Aqui temos mais um. Isso que vocês estão vendo aqui agora é o Kaged. É mapear as notas em todo o braço para conectar, tanto para fazer as escalas, para fazer os acordes. E essa é a base para você improvisar, para você tocar com liberdade, com confiança e também sem depender de cifra. Então vamos lá, vamos entrar fundo sobre o Kaged. O Kaged é um sistema que te dá liberdade para montar os acordes em todo o braço usando 5 desenhos que você já sabe. 5 desenhos que você já sabe. Ó, concentra aqui no que eu tô falando. Você vai tocar junto comigo, não fica tocando qualquer coisa, qualquer nota doida aí, ficando tocando a mesma música de sempre na guitarra. Presta atenção que eu tô te passando aqui, que isso é muito importante. Beleza? Por isso que muita gente já viu o Kaged várias vezes e não sabe aplicar na prática. Aqui eu vou te ensinar exatamente isso. Bom, o Kaged ele serve para você mapear as notas, para você aumentar sua bagagem de acordes, para evitar chocar a harmonia com os outros instrumentos, para quem quer tocar com banda isso faz muita diferença, para você ser mais criativo, e quando você combina esse conhecimento com escala, você consegue improvisar usando todo o braço. E por que eu tô falando isso? Porque quando você entende para que serve, você se sente motivado para aprender, para continuar estudando aquilo, do que eu simplesmente falo para você decorar. Como você é adulto, seu cérebro funciona de uma forma diferente, você precisa entender a lógica por trás. Não decorar por decorar. Talvez se você está decorando por decorar, é por isso que você não está conseguindo entender as coisas ou se sentir motivado. Eu sei que quando você era mais novo, você se vivia na decoreba, né? De escala, decoreba de acorde. Mas agora que você é adulto, isso não funciona. Seu cérebro precisa entender o contexto, a lógica, para se interessar pelo assunto. E quando você entende como aplicar isso na prática, para tocar melhor, para fazer um som, aí tudo se conecta e você aprende tocar sem cifra, tocar com liberdade e assim por diante, beleza? Aprender sem metodologia, você já tá cansado de saber que leva à frustração. A primeira vez que eu fui aprender sobre Kaged, cara, eu fiquei com ranço, porque meu professor mandava ficar decorando esse shape de sol aqui. E eu trabalho profissionalmente, né? Vocês sabem que eu trabalho com vários artistas, eu nunca usei esse shape de sol. Mas eu fiquei há tanto tempo fazendo isso que eu fiquei com ranço. Mas relaxa que, cara, isso não vai acontecer pra você. Aqui a gente não tem metodologia engessada, nada. É a metodologia guitarrista livre pra você ter a clareza da aplicação. Então, voltando pro Kaged, você já deve ter aprendido esses 2 acordes, né? O acorde de Lá e o acorde de Mi maior. Já aprendeu esses 2 acordes? Agora, quando eu observo aqui, quando você olha esses outros 2, você percebe uma semelhança entre eles? Consegue? Eles usam como base esses 2 acordes anteriores que eu acabei de passar para você. Então, quando a gente faz um Si, ó, o Lá, ó o Si. Ou seja, está usando o mesmo desenho de Lá aqui, né? Quando eu faço um Mi, aí eu venho pro Fá, eu estou usando o mesmo desenho aqui. No Kaged, isso vai se repetir com todos os 5 acordes maiores que você já domina. Você já domina o Dó, o Lá, o Sol, o Mi e o Ré? Me fala assim, Ju, eu domino esses 5 acordes. Se você consegue tocar esses 5 acordes, você tem tudo o que precisa pra gente mapear aqui o braço usando esse sisteminha do Kaged. O que eu quero que você faça aqui agora, nesse primeiro momento? Toque esses 5 acordes, só que sem usar o dedo indicador. Vamos fazer esse primeiro desafio? O acorde de Dó, sem usar o dedo indicador. Vamos adaptar aqui, ó. Vamos adaptar. Agora vamos fazer o mesmo com Lá. Pega o acorde de Lá que você já sabe e toca sem usar o dedo indicador. Agora toca o acorde de Sol sem usar o dedo indicador. É um desafio aqui. O acorde de Mi sem usar o dedo indicador. E o acorde de Ré sem usar o dedo indicador. A boa notícia é que quando você estava aprendendo, você precisou se adaptar para tocar esses acordes. Só que agora que você já sabe montar ele, essa adaptação para você tocar sem o dedo indicador vai ser muito mais rápida do que quando você estava aprendendo a tocar pela primeira vez. Eu fiz você montar esses acordes sem usar o dedo indicador, porque a gente vai estar usando esse dedo indicador para fazer uma
pestaninha em algumas casas, porque todos esses acordes a gente toca assim, né, ó, usando cordas soltas, né, ó. A gente tá tocando cordas que a gente não está pressionando. Então, por esse motivo, é como se tivesse uma pestana imaginária aqui, ó, na casa 0. É como se tivesse uma pestaninha imaginária aqui, beleza? E a gente vai andar com esses acordes aqui, seguindo junto com a pestana, para você montar os demais desenhos. Sempre que a gente andar uma casa na guitarra, a gente está andando meio tom. E quando a gente toca 2 casas, a gente está andando 1 tom. Vamos ver isso? Vamos começar com Mi maior. Lembra que eu falei para você tocar com Mi maior sem usar o dedo indicador? Já sabe usar o Mi maior sem o dedo indicador. Repare na nossa tônica. A tônica é a nota que manda do acorde. A tônica de Mi maior é o Mi. Pronto. Nosso Mi, ó, tá na corda solta aqui, ó. Corda mais grave. É como se a gente estivesse fazendo uma pestana na casa 0. Se a gente andar uma casa pra frente, ou seja, meio tom, e fazer a pestaninha aqui, a nossa tônica vai mudar de lugar. Nós estamos tocando um Fá. E é por isso que esse acorde vira um Fá usando o shape de Mi. E quando a gente anda, ó, mais uma casa, ou seja, mais um tom, eu toco um Sol. A minha tônica é o Sol. Andando mais 2 casas, ou seja, um tom, um Lá. Usando, né, o shape de Mi com a tônica em Lá. E assim por diante. Repare então que eu consigo tocar um monte de acorde usando o mesmo desenho. O mesmo vai se repetir para todos esses 5 maiores. Vamos fazer o acorde de Lá sem usar o dedo indicador. Ju, mas como eu vou usar isso de forma musical? Já vou passar para vocês. Vem cá comigo, vamos destravar esses acordes que a gente já avança. Bom, o acorde de Lá, nossa tônica tá na corda 5, na corda Lá. Beleza? Quando a gente move, né, 2 casas para frente, ou seja, a partir aqui da casa 2, eu toco um Si. A minha tônica tá tocando um Si. Minha tônica tá na corda mais grave, tá? Corda Si. A misona a gente não toca. Andou mais uma casa. Dó. Minha tônica tá tocando um Dó. O Ré. E assim por diante. Eu sei que talvez agora você pode não estar conseguindo executar esses acordes perfeitamente, mas eu já passo uns exercícios para você. Eu quero ter a certeza que você está entendendo que a gente está tocando diferentes acordes usando o mesmo desenho. Isso tá claro? Me conta aqui no chat. Bom, e agora o acorde de Dó maior. Ele vai ser o mais trabalhado aqui pra gente fazer agora, mas eu tenho certeza que você vai conseguir depois que praticar os exercícios que eu vou deixar pra casa. O acorde de Dó, o primeiro passo é a gente montar ele sem usar o dedo indicador. Então a gente precisa arquear bem os dedos para conseguir. A nossa tônica tá na corda 5, na corda Lá, ou seja, no mindinho aqui, ó. Se a gente andar 2 casas para frente, ou seja, a partir aqui da 5ª corda, a gente vai tocar um Ré, mas aí a gente precisa fazer uma pestaninha. Não faça pestana aqui, tá? Se você fizer a pestana aqui, vai doer sua mão, vai ser difícil a mobilidade. Pestaninha só nas 2 primeiras cordas. Já já a gente vai limpar esse acorde, tá? Mas você consegue perceber que, como a gente está encontrando os demais desenhos, isso tá claro? Pô, Ju, eu entendi que com o mesmo desenho eu consigo montar os diferentes acordes. Isso tá claro, né? E por último, o nosso Ré. O nosso Ré, quando a gente toca ele assim, sem usar o mindinho, sem usar o indicador, ele tá aqui, ó, na corda Ré solta. Então a nossa tônica tá aqui. Quando eu avanço 2 casas pra frente, eu tenho Mi e os demais acordes. Já já a gente vai limpar e eu vou trazer um padrão desse acorde pra vocês também. E por último, o Sol. Não se preocupe com o Sol. Não se preocupe com o Sol agora, mas é só pra você ter conhecimento que esse processo também repete com o Sol. Vamos filtrar tudo isso que você aprendeu aqui agora. A gente aprendeu que com o Caged nós temos 5 diferentes possibilidades de tocar o mesmo acorde em diferentes regiões. Ou seja, na prática, isso significa que eu consigo tocar 5 acordes de Dó maior usando os 5 desenhos que você já sabia tocar. Você já sabia fazer o Dó, o Lá, o Sol, o Mi e o Ré. A diferença é que a gente está adicionando uma pestana nele, e a gente vai adaptar essa pestana, e você depois vai fazer uns exercícios para localizar aonde esses acordes começam, onde eles terminam. Porque aqui eu sei que eu tenho um Dó, eu tenho um Dó, eu tenho um Dó, eu tenho um Dó. E o desafio no momento é você mapear aonde tem esse Dó aqui. Por isso que eu passei aquele exercício das 8 aberturas que vocês vão praticar daqui a pouco, fechado? No estudo tradicional, você ficaria ali horas tentando montar esse acorde, não ficaria?
E 5 minutos depois isso ia encher o saco, igual quando eu aprendi. Mas aqui a gente vai filtrar o que você vai realmente usar na prática para você aprender de uma forma mais realista. Eu sei que nesse primeiro momento você está pensando, não consigo tocar esses acordes. Então vamos lá, vamos ajustar, vamos fazer uns exercícios de mobilidade aqui para a gente ajustar a primeira pestana, depois o shape de dó e assim por diante. A maioria do erro da pestana, que muitos de vocês fazem, é que vocês são ogros, vocês têm a mão gigante. Eu tenho uma inveja disso, porque isso ajuda muito na hora de tocar. Mas vocês fazem isso aqui, ó, parece o Shrek tocando guitarra, vai fazer um sol, fica colocando o dedo aqui fora. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz. A pestana, gente, a parte mais forte que a gente tem no dedo é isso aqui, ó. É essa parte. Se você deixa isso pra fora, você tá se sabotando. Por isso que seu acorde fica capenga manco. Você tem que tocar aqui, ó. Pressionar isso na parte mais forte, tá bom? Essa parte aqui, ó. Então, se é um sol, a minha parte mais forte tem que tocar o sol aqui. Outro detalhezinho, a pestana ela não fica reta. Reta assim, ó. Porque se ela ficar reta, a gente não tem tanta mobilidade para alcançar as demais cordas. Ela fica levemente inclinada. É como se eu estivesse tirando um cochilo aqui no nosso traste, ó. Quanto mais próximo do traste a gente toca, menos força a gente precisa fazer. Então, é cochilinho, que é uma conchinha com o traste. Aí a gente consegue ajustar para a gente tocar os demais dedos próximo do traste também, certo? Agora a questão do polegar. Vamos lá, o polegar é a chave dos nossos acordes. É a grande chave. Polegar, ele vai estar pressionando na casa de trás. Então, se eu estou fazendo na corda 3, na casa 3, ele também está na casa 3. Ele, você pode deixar ou ele totalmente para cima. No meu caso, eu gosto de deixar ele levemente inclinadinho assim, tá vendo? Ó? Porque quando eu faço isso, olha o que acontece com a minha mão, ó. Ela anda para frente, tá vendo? Ó? Só de ajustar o polegar. Então, isso são 3 coisas que me ajudam muito na hora de fazer uma pestana. Que se eu soubesse isso quando eu tava aprendendo, meu Fá já teria saído, pô, nos primeiros meses de guitarra. Tá maluco? Beleza? Agora vamos falar do shape de dó. O shape de dó, que ele é algo que aparece bastante também numa dificuldade. O grande erro também, ó, é isso aqui, ó. Vocês fazendo isso aqui, ó. Abraçar, cadê? Abraçar, colocar o polegar achando que é o John Mayer. Polegar tem que ser usado intencionalmente. Quando você não usa intencionalmente, ele te sabota. Então, abaixa esse polegar. Vamos fazer o shape de ré aqui, ó. Vamos começar com o dedo 4, a pontinha do dedo. Não tocamos assim, ó, porque você toca assim, abafa. Ele tem que ser arqueado. É com essa parte aqui, ó. Tá bom, dedo 4 na casa 5. Quem tá no violão vai sentir um pouquinho mais de dificuldade, mas eu tô aqui com vocês. Boa, nosso polegar não tá aqui em cima. Meu polegar, ele vai estar levemente deitado, assim, ó. Na casa 3, tá? Ó, atrás da casa 3, no meio do braço, ó. Aqui, ó. Beleza? Isso vai me ajudar, ó. Dedo 4 na corda ré, casa 4. Se ele não estiver soando, é porque você precisa arquear mais aqui, ó. O seu mindinho pra não abafar ele. Agora, a nossa pestaninha, ela vai ser uma pestana só nas 3 primeiras cordas. Porque se você faz aqui em cima, atrapalha bastante. Você perde a força, a mobilidade. É só nas 3 primeiras cordas. E ela também deitadinha. Eu tô usando só essa parte aqui, ó. A parte mais forte do meu dedo só. Essa parte aqui, ó. Beleza? Voltei pra cá. E aí sim a gente coloca o dedo 2 na casa 3. Ju, ainda não consegui fazer esse acorde. Fica tranquilo, depois você vai ter o tempo de prática. Eu tô só passando os ajustes, você vai ver a gravação e vai conseguir fazer tudo isso também. Beleza? O importante é você entender os pontos que você precisa corrigir. E se não estiver soando, é porque está abafando a corda de baixo. Aí é só arquear o dedo, ajustar seu polegar que você vai conseguir sim. Beleza? Sobre o shape de ré, eu já quero passar para vocês esse padrão que eu uso muito na prática. Eu sei que a maioria de vocês vão ter dificuldade para montar o padrão normal, mas é natural, né? Isso aqui não é nada muito intuitivo. Mas a parte boa é que na prática mesmo, tocando worship, tocando pagode, tocando rock, trabalhando com mais de 50 artistas, eu dificilmente uso isso. Eu uso mais esse padrão aqui, ó. Ó, vamos fazer um Mi aqui, ó. Onde a gente oculta a última corda. É como se fosse um power chord, né? Que a gente não toca a terça. Você vai tocar com o dedo 1, dedo 3 e dedo 4. Então, por agora, nos exercícios que a gente vai praticar, eu quero que você use o shape de ré assim, tá bom? Não se preocupe em executar dessa forma, porque a gente vai estar tocando de uma forma que você vai usar mais no dia a dia, beleza? E sobre o shape de sol, esquece ele, não precisa se preocupar com ele agora.
deixa ele para depois. Você só precisa ter consciência, porque depois eu conecto isso com escala, mas eu nunca vou exigir de aluno meu tocando esse shape assim, pelo amor de Deus, faz menor sentido, né? Como eu falei, tô aqui para filtrar o que você vai usar na prática. Mas Ju, como que eu vou memorizar todos esses acordes? Tem muita coisa aqui. Fica tranquila, não sou aquela professora que fica passando e fala, ó, se vira aqui. Você vai ter exercício. Eu vou te mostrar exatamente o que você vai praticar, por quanto tempo, porque hoje é uma aula para você entender e visualizar esse mapa e depois você vai praticar os exercícios. Como você vai fazer isso aqui, ó? Como eu falei, você já sabe tocar o acorde Dó, de Sol e de Mi. A gente só tá movendo eles pelo braço do instrumento, até aqui, ok.